estava dizendo que quem não acompanha ainda o trabalho do Roger, não conhece, por acaso, né? Se tiver essas pessoas, sigam o Roger Cipó. Ele tem desenvolvido um trabalho muito interessante sobre masculinidades negras. E, inclusive, parabéns pela coluna da Mídia Ninja dessa semana, texto muito necessário. Feliz que tu leu também. Foi muito, muito importante, né? Por todos vários motivos, essa discussão sobre violência contra a mulher e o papel dos homens nessa luta é muito importante, foi incrível. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, eu tenho acompanhado esse seu trabalho já tem algum tempo, né? Essa leitura sobre masculinidades e tudo mais. E para a gente já começar entrando mais no tema, você é um homem de terreiro. Ainda bem, né? Graças a Deus. E eu queria saber, em você sendo um homem de terreiro, para os homens de terreiro como um todo, qual é o papel do menino de terreiro nessa construção dessa identidade, dessa masculinidade, dessa vida? Cara, você sabe, mas acho que é importante eu dizer para as pessoas que uma das pessoas que me provocou a pensar e discutir masculinidade assim, com mais afinco foi o Malik, que é o filho da Raio, para quem não sabe. Malik é um garoto, Ogã, de Candomblé também. A gente se conheceu 3 anos atrás, né? Em 3 anos isso? 3 anos atrás, lá em Águas Lindas de Goiás, aí perto, né? E o Malik me provocou fazer essa discussão porque no meio da função do terreiro e tal, ele acabou me convidando, junto com outro Ogã, junto com outro Tata, para ir num quarto de santo. E aí eu presenciei, que eu não vou falar aqui publicamente, mas uma expressão muito bonita de fé do Malik. E uma das coisas que ele falava assim para Zazi, que ele ficou ali tipo horas ali no pé né, do Inquice. E aí a hora que ele levantou, eu falei, cara, você ficou ali fazendo, ali deitado durante tanto tempo e tal, né? Aí ele falou, eu pedi pro meu pai dar força para mim conseguir crescer e ter bom trabalho e ajudar minha mãe. Aí isso me deu um start assim, e eu fiquei pensando, putz, é esse tipo de homens que o candomblé constrói ao longo da nossa história. Eu já pesquisava e ainda pesquiso a construção de imagem nos terreiros de candomblé. Tem uma série com muitas imagens só sobre as experiências de crianças, meninos e meninas em terreiros de candomblé. É uma série documental, mas ela também é uma série produzida de ensaios de crianças no candomblé, porque a gente já concorda que o candomblé é um lugar onde as crianças são educadas como príncipes e princesas, não na perspectiva ocidental, né, daquelas imagens belas, daquelas imagens frágeis e tal, mas como pessoas que fazem parte de um universo onde eles são sim tratados como príncipes e princesas, mas pelas suas importâncias na comunidade, né? Porque eu gosto de pensar que as crianças elas são o futuro. Parece clichê isso, mas quando você está na perspectiva do candomblé, a gente sabe que isso é uma prática muito real, que as crianças elas são aquelas pessoas que vão garantir mais 200, 300 anos de tradições afro-religiosas nesse nosso universo. Assim. Então, cruzar um pouco essa pesquisa com uma discussão de masculinidades, inclusive fazendo essa discussão a partir do terreiro de candomblé, que é uma discussão que ela não aconteceu ainda, por uma série de fatores, entre eles o fator de quem produz essas discussões majoritariamente não são homens de candomblé, são homens acadêmicos, né? São homens que estão discutindo outras coisas e a partir de outros referenciais, mas não a partir do que essa masculinidade construída pelo terreiro pode proporcionar. Então, inclusive eu agradeço, né, Malik por essa impulsão, né, por ter provocado, e não foi só, né, esse episódio, mas toda a forma com que Malik se desenrola no terreiro de candomblé, né? Então, tipo, é um garoto. Quantos anos Malik tem hoje? 8.
8. Então, é um garoto que com 8 anos tem uma responsabilidade, não que outros garotos pretos não tenham, né? Porque a gente sabe que o nosso país provoca que garotos de 8 anos precisem trabalhar nos faróis, trabalhar nos trens para colaborar com o sustento das famílias. Mas Malik tem um papel, e aí toda criança que é ogã no candomblé tem um papel que é de, simbolicamente e na prática, ser pai, ser cuidador, ser apoio da divindade, ser apoio de outras crianças, ser referência para outras crianças, referência inclusive de uma educação que precisa ser reproduzida e cuidada. E isso não é uma cultura imposta para essa galera, né, que nasce no terreiro de candomblé e acaba virando ogã muito cedo, mas isso é construído, né, construído no cuidado. Então essas coisas me provocam, eu queria trazer isso para o começo da nossa discussão. Joia. Conta de mim porque eu falo a beça, tá? Pode me parar aí. Tá bom. Falando um pouco sobre essa questão que você traz das responsabilidades, e aí já tem um monte de gente perguntando muitas coisas, já a gente eu vou dar uma passada aqui, tá, gente? Para passar também as perguntas do pessoal. Mas eu queria saber, assim, você não foi uma criança de candomblé. Pois é, garoto, eu não fui. E você sabe o que é engraçado? Eu não fui uma criança de candomblé, e eu fui uma criança que tinha medo de candomblé. Né? Enfim, por todas as coisas que a gente aprendeu, né? Tinha medo. E por outro lado, eu não sei se eu te contei isso, mas eu fui muito em igreja quando criança, né? Eu vivia na igreja, desde criança eu sou da capoeira, e tem uma senhora no meu bairro, viva até hoje, que ela já foi mãe de santo e agora é pastora. O nome dela é Dona Aide. E a minha irmã sempre tem uma relação muito boa com ela e chama de vó pra lá e pra cá e tal. E essa mulher é uma quituteira, tipo, das melhores. Assim. Então, tipo, no culto da igreja dela, ela dava doce para as crianças. Na igreja, ela dava doce para as crianças no final do culto. Só que ela só dava doce para as crianças que participavam do culto. Então, a minha forma de comer o doce dela era o quê? Participando do culto dela. E como eu era da capoeira, eu sempre pegava o pandeiro do meu mestre emprestado. E aí, cara, era isso. Eu era o garoto que com 10 anos estava lá tocando zino, acompanhando a mulher, tocando zino. E eu sei cantar todos os hinos. Aí, que tem aí de igreja e tal, os louvores. E aí eu cresci nesse bagulho. Com 15 anos eu já dava aula de capoeira, né? Apoiando o meu mestre. Aí eu conheci uma família de alunos, que é uma família de candomblé, e que me convidou para ir para uma festa. E eu tinha muito medo, ainda com 15 anos, tinha um rancinho assim, mas era muito mais um medo e tal. Até que E como é que foi essa sua aproximação com o candomblé? Então foi aos 15 anos. Eu vou me expor um pouquinho, tá bom? Assim, vou me expor. Tudo bem. Essa família, dentro dessa família, tinha uma garota, né? Assim, uma garota preta, maravilhosa, linda, que era tia das crianças que fazia aula comigo. E aí, tipo, a gente começou a bater um papo ali, não sei o que, um negócio de Orkut, um negócio de MSN e tal. Aí até que ela me convidou para essa festa. E aí eu... tinha 15 anos, tá, gente? Me dê esse desconto aí. Falei, bom, vou na festa na casa da garota, porque é uma festa, depois de repente rola um beijinho, um negócio assim, né? Mas, cara, eu cheguei na festa, a garota tava vestida como homem, falando com uma voz de homem, e eu fiquei, que porra é essa, gente? Assim. E aí isso foi me dando um medo, né? É muito bizarro essa história. E aí depois eu entendi que, enfim, que ela tava virada num caboclo, e o caboclo, né, pra quem não é de candomblé, o ancestral dessa terra, né? Uma energia aí. E aí, tipo, eu saí da festa correndo. Foi esse o resultado. Eu saí fora da festa. Mas, antes de eu sair da festa, um outro caboclo me chamou para conversar, assim. E para me receber na casa. E me recebeu super bem, assim, porque, tipo, ele me levou para uma alta sala, tipo, tinha comida, eu não bebia ainda, né, tinha 15 anos. Mas
a forma que eu fiquei ali conversando com ele foi meio que baixando, né, ali, não só a minha expectativa sobre ganhar um beijo no final da festa, mas também sobre esse certo meu receio, meu medo de toda aquela atmosfera ali. E também foi me chamando a atenção de como as pessoas se cuidavam e cuidava de mim. Porque, por exemplo, tinha uma senhora que percebeu que eu estava meio assustadão e veio super cuidar, me trouxe água, trouxe coxinha. E comendo ali, falei, massa. Eu fui embora dali e aí fui vendo que, bom, não era exatamente aquilo que eu tinha pensado até agora. Eu comecei, por exemplo, me apaixonar pela garota. Eu falei, bom, não é tipo não é tão ruim assim, porque, porra, a garota é massa, tipo, não consigo acreditar que essa mulher aí, tipo, sei lá, mata a galinha, vira o sangue no pescoço, não sei o que, não sei o que lá, essas coisas bizarras que a nossa educação aí social sugere, sabe? Resumindo, tal, acabei ficando nesse lugar e essa garota a gente namorou, minha primeira namorada, inclusive, e também é uma pessoa responsável por me apresentar para o candomblé também. Hoje nós somos amigos, assim, ela é uma sacerdotisa já. Mas, assim, o que me motivou a ficar no candomblé foi justamente essa possibilidade de ser cuidado num lugar onde ninguém me conhecia. E a relação com a capoeira também, que é muito próxima, eu fui compreendendo essas coisas. E aí acabei ficando. Depois disso, eu já estava estudando fotografia ali, um ano para frente. Eu comecei a estudar fotografia com 17 anos. Enfim, acabei mergulhando muito, assim, né? Acabei mergulhando e aí, nesse período também, eu já trabalhava com comunicação. Comecei a trabalhar muito, muito cedo, né? E primeiro na capoeira, depois passei a trabalhar na equipe de comunicação da organização que eu trabalhava, estudando comunicação e educação depois. Eu passei aí a trabalhar como educomunicador, né, que para quem não sabe, são pessoas que atuam na comunicação como ferramenta de educação para crianças, e passei a relacionar todas essas coisas que eu fazia para compreender a dimensão da educação nos terreiros de candomblé enquanto potência mesmo, enquanto aquilo que possibilitava uma educação mais ampliada, sabe? Uhum. Nesse seu trabalho como fotógrafo, esse trabalho te proporcionou conhecer, visitar, estar em muitas casas de candomblé, né? Em muitos terreiros, em várias culturas, várias nações, vários jeitos de ser e fazer candomblé. E aí, o que dentro dessa sua experiência e dessa proposta visual que você trabalha, o que isso esse campo te trouxe dessa visão da educação das crianças e da formação das masculinidades dentro do candomblé? Acho que o grande legal de fotografar é que você, ainda aqui dentro, observa de fora, né? Assim, né? Então, tipo, você precisa fazer, pelo menos eu tenho isso no meu trabalho, que é fazer de um exercício e não essa coisa de fora, como os pesquisadores fazem, né? De olhar de cima um objeto e pesquisar e compreender como que isso se movimenta. Não. Mas é tentar ter um olhar ampliado para todos os aspectos. E aí foi que eu fui percebendo que a educação do candomblé, ela, por mais múltipla que sejam as famílias, né? Porque nós somos múltiplos mesmo, as tradições, elas são múltiplas, mas tem uma coisa que eu gosto de pensar, é como que o candomblé potencializa e dá direito à infância e potencializa a humanidade de crianças, sobretudo crianças negras, né? Porque a gente sabe que a escola é o lugar mais hostil para crianças negras, é o lugar onde elas mais precisam lidar com os aspectos do racismo, e é um lugar que desumaniza as crianças muito cedo, mas o candomblé devolve, né? Devolve essa expressão de importância, né? Essa expressão de cuidado. E para meninos negros do candomblé, eu fico olhando, tipo, porque igual Malik a gente tem muitos, né?
gente tem muitas crianças que eu gosto de dizer que deram alguma sorte, né? Que não foram desconectados. Porque eu fui uma criança que foi desconectada da trajetória ancestral, de ter o candomblé como pilar da nossa educação. Então, a potência, acho que isso é importante. Mas, além da potência, a importância de coexistir, né? Porque na educação aqui fora, tem uma ideia também que é muito atravessada pela construção de gênero, é que os meninos eles têm uma importância e um poder já diferente das meninas, né? E os meninos eles têm alguns lugares que não são permitidos para meninas, né? No candomblé, vários lugares são diferentes, inclusive marcado pela condição de gênero, a gente não pode negar isso, né? Então, tipo, o Ogã tem um lugar, a Eké de criança tem um outro lugar, mas são importantes e precisam aprender a viver juntos, trocar juntos. E também são parte de algo muito maior que eles, e que também são parte maior do que a relação que eles têm com o pai e com a mãe, né? Porque tem um provérbio africano que já fala que é preciso uma comunidade toda para educar uma criança. E no candomblé... O Breno que está nos assistindo até citou esse provérbio aqui mais acima. Pois é preciso uma comunidade para educar uma criança. E é preciso um terreiro de candomblé para educar crianças no Brasil, assim, porque pai e mãe não é que não dá conta, mas é que a referência de pai e mãe são referências de uma educação muito limitada. E que no ambiente do terreiro, ela é compartilhada, né? Porque também a gente tem outros pais, a gente tem outras mães, a gente tem outros irmãos. E até se você for parar para pensar sobre essa questão de aprender a viver em sociedade, né? Você não aprende a viver em sociedade com duas pessoas. Você precisa aprender a viver em sociedade com a sociedade, né? E aí se a gente pensar, tipo, uma criança filho único de um casal, né? Essa criança também ela vai ter uma experiência, em vários momentos, de uma experiência de solidão. Mas ela também... a gente precisa ter cuidado para que ela não crie também, para que ela não seja submetida a uma experiência também egocêntrica, né? Porque tudo vai acabar nela, ou vai começar dela, ou vai se limitar a ela. No terreiro, ela é inserida com crianças, não só com outras crianças, mas também com outras experiências de pluralidade, né? Então, a criança de terreiro, ela vai ter que lidar porque esse ambiente pede isso, e ela vai aprender não só lidar por respeito, mas lidar por admiração com outros adultos, com adultos que, por exemplo, uma sociedade adulta renega, uma sociedade adulta fundamentalista, conservadora, renega experiências de comunidades LGBTQIA+, as crianças de terreiro, isso é naturalizado nessas educações, porque de fato não é coisa diferente, diferente mas de fato não é um problema para a comunidade. Tá lá em cima, Tiago. Suave? De fato não é um problema, assim, né? E o terreiro possibilita esse tipo de contato, né? Esse tipo de relação. E construir seres humanos nessas perspectivas plurais, né? Nessa perspectiva de respeito mútuo e coletivo, é o que a gente precisa. É por isso que eu digo que, enfim, terreiro é talvez uma das grandes possibilidades da sociedade educar novas pessoas. Você falou sobre a importância que o terreiro dá às crianças, o protagonismo, de certa forma, que as crianças têm, né, dentro dos espaços de candomblé. E aí, aqui em casa, essa semana, eu, nesse malabarismo do que fazer com uma criança nesse contexto de isolamento, né? Porque criança é energia, Malik passa o dia todo brincando na rua com os amigos e tal, e agora não tem mais isso. E aí eu recebi pelo WhatsApp um PDF que falava de algumas atividades e, enfim, explorar os sentimentos, o que a criança estava sentindo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Numa dessas atividades, ele pedia para você desenhar um lugar onde você se sentia seguro, né? Porque, enfim, esse contexto todo de insegurança, de pandemia, de não sei o quê. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse aqui é o desenho que o Malik fez.
E essa aqui é a casa de Xangô, lá da roça, que ele disse que é o lugar onde ele se sente seguro. Então, isso foi tão forte para mim, foi tão. Ao mesmo tempo, o impacto da importância que isso tem na vida da criança, e em outro momento, a coisa assim, nossa, que bom que a nossa família é capaz de proporcionar isso, né? Significa que a nossa comunidade é um porto seguro para essa criança. E a gente, se tratando de meninos pretos, a gente sabe como eles precisam de porto seguro, porque o mundo não é seguro, né? Exato, assim, e muito pelo contrário, o mundo não é seguro e o mundo é nocivo para essas crianças, né? A gente precisa lidar com essas realidades, né? Existe uma sociedade, uma educação de adultização dos meninos pretos muito cedo, né? Os homens, que o menino preto ele precisa que com 8 anos virar homem, ele pode chorar, ele pode brincar, né? E isso é muito sério, porque isso rouba elementos muito importantes da sensibilidade dos meninos negros, né? Do cuidado. Alguém disse que voltou a ficar baixa a minha voz. Vou ficar mais perto. Do cuidado, de uma série de questões que essa educação aqui de fora, eu vou chamar aqui de fora, embora eu pense que o terreiro não está fora da sociedade, né? O terreiro existe, mas acho que é importante marcar os lugares, assim, né? Que a sociedade como um todo não reproduz, né, as potências que o terreiro produz para a nossa educação, assim. E aí, como também acho que é um desafio, como que a gente traz para cá a mesma importância que essas crianças têm no terreiro de candomblé, né? Como que a gente traz isso? Né? Porque se no terreiro de candomblé o Malik é um príncipe, a gente não pode aceitar que fora desse lugar ele seja menos que isso, ou seja tratado de forma menos que isso, sabe? Então, eu estou falando isso para dizer assim, quanto é importante esse tipo, por exemplo, de sentimento que o terreiro cria, de pertença, né? De fazer com que esses garotos entendam que aqui é seguro e que a tua casa é seguro, mas também a gente está no movimento de dizer que a rua nem sempre vai ser segura, né? A rua nem sempre vai ter segura. Mas tem uma outra questão, é que dizer que na rua, e essa garotada sabe, que na rua Exu e Xangô vai cuidar. Porque eles têm porque eles sabem que a educação e o cuidado deles está em mãos também que vai para além das representações de nós adultos, né? E acho que isso é uma dimensão importante. Tem em o que acreditar, tem em o que confiar. Enfim, assim, acho que me perdi um pouco, mas era isso que eu queria dizer. Vamos dar uma olhadinha aqui no pessoal, que tem muita gente perguntando várias coisas. Meu Deus do céu, cara. Você viu que Lívia Santana Vaz está assistindo essa live? Você viu? Não aguento. Aline Espíndola 10. Ai, gente, rolou tudo aqui. Tem pergunta? Peraí. Acho que a galera podia fazer pergunta lá naquela caixa, que fica melhor, não é? Pode ser também, gente. Tem um outro aspecto da educação de criança de terreiro que acho que é importante a gente dizer, é que, cara, as nossas crianças, elas são presenteadas com uma educação que a sociedade, no geral, nunca vai proporcionar. Que é uma educação que, olha, pensar que as nossas crianças, elas aprendem sobre medicina muito cedo, né? A gente pensar, né? O que é manusear folha, o que é o garoto entender que essa folha aqui a gente coloca no ori, que é para amenizar a dor de cabeça. Que a gente toma um chá dessa folha aqui porque é para baixar febre. Entender que um banho gelado, um banho fresco, ele tem essa função. Com certeza. Todas essas coisas. Entender que, por exemplo, as divindades do candomblé, elas são ancestrais que se apresentam na natureza. Isso vai mostrar para as crianças que o cuidado que elas precisam ter com a água é diferente. Assim. Entender que ao entrar na mata, ela vai pedir licença. Então, tipo, entra na mata, pede licença. Entra na casa de alguém que você não conhece, pede licença. Até para bater no portão do vizinho para pedir a bola que caiu,
tem que pedir licença. O Candomblé me ensinou uma coisa muito importante, que foi tomar bênção dos meus mais velhos. Eu não sou de uma família que toma bênção de pai e mãe. A gente não teve essa cultura. E no Candomblé, eu aprendi isso. Eu lembro que foi engraçado uma vez, que a minha mãe carnal me viu tomando bênção da minha mãe de santo, e ela falou assim, oxe, nunca falou isso pra mim. Lá em casa não pede bênção. Tipo, e aí a gente vai, tipo, também remoldando a nossa educação. Mas compreender, né, a dimensão do que é Ogum, né? Enquanto essa força que pode nos ajudar. E aí eu digo muito para as crianças, o Ogum ele não é só o guerreiro que está aí para nos ajudar a vencer batalha, não. Mas Ogum também é a expressão da nossa intelectualidade, né? De quanto o nosso povo é inteligente para gerar tecnologias como a internet. A internet é uma expressão de Ogum. Né? As crianças precisam entender isso, precisam entender que Ifá é a raiz, né? Que é a origem da matemática, como a gente aprendeu aqui, da matemática da computação, como a gente aprendeu aqui. Né? As crianças aprendem, olha, eu preciso de 5 velas. E aí você pede para uma criança de terreiro que está em fase de alfabetização, ela vai te trazer 5 velas. E isso tudo é aspecto de uma educação muito elaborada e mais ampliada do que a nossa escola dá conta, né? Com certeza. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Paulo Bispo Gonçalves disse, minha família toda é iniciada, incluso meus filhos que estão conosco no terreiro há mais de 10 anos. Paulo é meu compadre. Os meninos são nossos sobrinhos aqui, afilhados sobrinhos. Aline Espíndola 10. Existimos coletivamente, na coletividade nos desenvolvemos. Fui criada em um terreiro de Umbanda e ele me trazia a sensação de segurança, pertencimento e cuidado. Massa, esse papo que a gente falou. Olha, a mãe Luciana de Oiá tá por aqui. Benção, mãe Luciana. Boa tarde. Olha, quem tá por aqui? Mãe Luciana. Deixa eu falar de mãe Luciana, porque mãe Luciana é coordenadora na associação que chama Lar Maricininha, aqui em São Paulo, que é a primeira instituição onde eu dei aula de capoeira, quando eu tinha aí 15 anos. E era bizarro porque algumas atividades precisavam ir lá no Lar Maricininha. Funciona o terreiro da família da mãe Luciana, que é um terreiro antigo, fundado pela mãe dela. E aí, como algumas atividades precisavam acontecer dentro do terreiro em algum momento, eu nunca que ia, porque eu tinha medo de entrar no terreiro de candomblé. Então, tipo, eu passava batido pela porta do terreiro de candomblé dela, né? E por que isso? Por conta de toda essa educação que eu falei que eu tive e tal, né? Mas acontece que o Ancestral é tão bom que anos depois, eu e mãe Luciana, a gente se encontrou na militância no enfrentamento ao racismo religioso, intolerância religiosa. Somos amigos pessoais, muito parceiros hoje. E é alguém que tem me ajudado muito a compreender, inclusive, vários aspectos dessa educação. Tem feito um trabalho muito importante, que, inclusive, vou aproveitar para pedir, né? Lar Maricininha, mãe Luciana, precisa de doação aí, gente. Então, nesse momento, porque a única organização que cuida ali do Morro do Macaco, quem é de São Paulo, da Zona Sul, sabe, então tá lá mobilizando para a gente conseguir, enfim, produtos de higiene, alimentos, cesta básica para as famílias lá, que o lar e o terreiro de mãe Luciana atende. Então, por favor, né? Então, gente, quem puder colaborar, cola na corda aí. A mãe Luciana está aqui nos comentários, R. Luciana Bispo. Exato. Eu vou Massa. deixar depois. Isso, e mais uma vez. Joia. E mais uma vez os terreiros de candomblé como espaço de resistência e de coletividade para superar os problemas que o mundo passa, que a sociedade passa, né? Porque nesses momentos, nesses em todos, né? O terreiro ele sempre está ali para poder estar colaborando e recebendo as pessoas. Eu não sei se é A ou O, G. César diz, eu queria que vocês falassem como esse crescimento e educação dentro de terreiro colaboram para a autoestima e identificação dessas crianças e também dos adultos para a vida. Tu quer falar? Não, o entrevistado é você, eu só faço as perguntas. Eu esqueci que eu entrevistado nesse programa, gente. Assim. Olha,
é uma coisa muito central, assim, porque se, por um lado, a gente tem estímulos de uma sociedade dizendo que o nosso cabelo é ruim, se bem é importante dizer que o cabelo não é uma questão do candomblé, né? Até porque para nascer a gente precisa cortá-lo, né? Vamos lembrar isso. Mas que a nossa pele é ruim, que a nossa pele é feia, que os nossos traços são feios e tudo mais. Se numa sociedade racista isso é uma prática, no terreiro de candomblé a gente está identificando que as forças principais, né, os nossos deuses, divindades, elas têm corpos, expressões similares às nossas, assim. Então, quer coisa mais potente para uma autoestima, saber que você tem a mesma fisionomia, que você tem que você tem o mesmo corpo, o mesmo traço, a mesma boca que um rei, que uma rainha, ou que uma divindade que te protege, não tem nada mais potente do que isso. A gente pode procurar mais potente. Com certeza. Então, é isso, assim, quando a gente compreende que nós somos, e eu acho que até a galerinha lá, né, daquele livro roubou isso da gente, fala que a gente é a semelhança de Deus, né? É isso aí, gente. A gente é igual. Então, e tem uma outra coisa assim, nós não parecemos porque Ogum tá lá longe, né? Ou Obá tá lá, né? Tá lá longe. Nós parecemos porque no processo de iniciação nós nos tornamos parte dessa divindade também. Divindade está no nosso corpo. Esse contato diário que as crianças de candomblé têm com o cuidado do orixá, com a presença do orixá. O batalá tá na minha cabeça, o Xóssi tá na tua cabeça, né? Tá no nosso corpo, né? Inclusive o cuidado que as nossas crianças terão com seus corpos vai para outro lugar, porque olha, eu não posso fazer isso aqui porque, sei lá, eu não em vários eu tive interdições, né? E tenho algumas ainda, mas por exemplo, em vários momentos em setembro, né? Que é o mês do meu Odu, que é o mês do meu Odum, né, do meu aniversário, eu não posso beber, por exemplo, cachaça. Na verdade, eu nunca posso beber cachaça, né? Não, não, mas eu não posso. Então, tipo, é um mês que eu não posso porque é um mês que o Batalá me pediu isso, assim. Algumas pessoas, por exemplo, não pode com mariscos. Outras pessoas não podem, por exemplo, nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, essas dimensões de cuidado com o nosso corpo a partir daquilo que a divindade determina, não é por punição, é por uma questão de cuidado e de preservação. Assim. Então, tudo isso nos ajuda. Uhum. Dentro dos terreiros, tanto a educação formal como a educação chamada de informal, né, como é o caso da capoeira, como são esses ensinamentos que você diz que a gente tem sobre medicina, sobre saúde, sobre meio ambiente, enfim, tudo isso dentro do espaço do terreiro, isso é de muita importância dentro do candomblé. É tanto que a gente tem muitos sacerdotes, sacerdotisas que são da área da educação, por exemplo. A gente tem muitos terreiros de candomblé, a exemplo do Pofonjá de Salvador, que tem escolas, né, que construíram escolas dentro do seu território. E aí eu queria saber, nesse contexto de educação formal, educação informal e o candomblé, como a gente equaliza essa relação entre a educação das crianças na escola e a educação das crianças nesses espaços dos terreiros. Eu acho que precisa. Primeiro que eu penso que a presença de pessoas de candomblé nos espaços de educação formal já é um ganho absurdo para a gente e é um ganho absurdo para a sociedade, sim. É importante porque um profissional de educação que tem a dimensão de uma educação que foi atravessada pelo terreiro de candomblé, ele vai olhar para as coisas específicas da educação que outro profissional não vai. Isso é uma coisa já, tipo, importante a gente dizer isso, né? Porque isso, tipo, a gente sabe que se uma professora qualquer, com muito respeito, tá, gente? Mas uma professora que não teve contato com o candomblé, se ela olhar um búzio, é só um búzio. É só um búzio. Se ela for alguém que tem uma dimensão do que o candomblé significa e tal, ela vai olhar um búzio e ela pode ensinar, por exemplo, as crianças a contar
a partir dos búzios, porque o búzio, em algum momento da trajetória dos nossos ancestrais, foi um símbolo de riqueza, inclusive monetário, né? Búzio foi moeda de troca. Para a gente, é expressão de riqueza dos nossos orixás. Por isso, muitos orixás usam muitos búzios, né? Então, vai olhar de outra forma, né? Vai olhar para, sei lá, em vez de desenhar macieira, eu vi a Jaciana, que passou aqui quase poucos. Jaciana do Era Uma Vez no Mundo, falando, né? Eu vi que ela falava num vídeo que ela falava sobre por que desenhar uma macieira se eu posso desenhar um baobá, sabe? Assim, então, tipo, macieira não é uma árvore que tem alguma relação indireta com a nossa educação, com a nossa ancestralidade. Macieira é lá, Europa. Agora, ele pode desenhar um baobá, sabe? E o baobá vai falar muito mais com a gente do que uma macieira. Então, as crianças que crescem desenhando baobás, elas vão entender não só que o baobá é uma divindade, mas elas vão entender que o baobá é, em vários momentos, a árvore que garante, que acomoda as histórias dos nossos ancestrais. E que, inclusive, dá para fazer as crianças entender o impacto da escravização no nosso povo, quando a gente sabe que o baobá é uma das árvores por onde os escravizadores fizeram os nossos ancestrais dar volta para esquecer as nossas histórias, as nossas origens. Então, a gente precisa dar uma volta ao contrário no baobá para a gente recuperar as nossas memórias. Lindo isso. Verdade. A Rita Silvana... Não pega não, hein, gente? Vou escrever sobre isso aí. A Rita Silvana falou que gostaria que comentasse a relação entre educação de terreiro, educação democrática e tradição. Pergunta de prova, hein? Pergunta boa, gente. Pergunta de prova, assim. Mas eu acho que é importante dizer que a nossa educação de terreiro, ela é uma educação democrática por excelência, né? Primeiro que é uma educação que está dada para todo mundo a partir dos mesmos direitos, né? A partir do mesmo cuidado. Isso é uma educação, eu penso que isso é uma educação democrática por excelência, né? É uma educação onde todos são importantes. Não existe uma criança no terreiro de Candomblé que é mais importante que a outra, ainda que seja uma criança mais velha. Não existe isso. Então, isso é uma educação democrática. Não existe uma educação que vai privilegiar no terreiro crianças pretas e crianças brancas. Diferente das nossas escolas, que a criança branca sempre vai ser mais privilegiada. Vai ter o direito de sentar na frente, vai ser a rainha do milho. Vai ser a rainha do milho. É quem vai ser o primeiro par na festa junina, né? É quem vai se ver no desenho de princesa, porque uma criança branca, ela se vê quando a professora entrega um desenho de princesa para ela colorir. O cabelo está liso, os traços estão finos. Essa criança já tem um privilégio aí, despontado. No candomblé, não, as crianças vão ser consideradas, e mais, as crianças vão ser consideradas a partir também das suas divindades, porque elas também são importantes. Eu acho que tem um outro elemento também, que o candomblé tem essa relação da hierarquia e que vem a partir de uma relação de responsabilidade, né? E de cuidado. Quanto mais você anda, né, nessa estrada do conhecimento dentro do candomblé, mais atribuições você vai receber, mais responsabilidade você tem com o outro e com a sua comunidade. E eu acho que nesse contexto, falando em educação democrática e tradição, as crianças nesses contextos, elas entendem mais cedo a importância de você respeitar certas hierarquias, que é um problema que a gente tem na sociedade aqui fora, que hierarquia virou sinônimo de militarismo, né? E com o trauma da ditadura... Não, eu te interrompi sem querer, inclusive, mas a gente tem essa tanto, se a gente pensar, como que as nossas escolas normais,
elas são organizadas? Elas são organizadas em perspectivas de catequese, né? Então, tipo, são todas as fileiras, os bancos, e aí alguém lá na frente professando uma ideia, que é uma ideia de opressão, né? Que é uma ideia, tipo, de um regime militar mesmo, muito mais para controlar do que para libertar, né? Para muitas pessoas o Paulo Freire tem uma contribuição muito importante para a educação, mas eu gosto de dizer que o Paulo Freire, eu não vou falar que copiou, tá, gente? Mas eu vou falar que ele bebeu muito da água do Amílcar Cabral, né? Que é um educador, pensador de educação também africano, que diz, né? Gosto que Amílcar Cabral ele fala como que a gente precisa produzir uma educação considerando a pluralidade para uma unidade, né? A unidade seria a nossa comunidade, o bem-estar da nossa comunidade, mas considerando a individualidade de cada ser, sem precisar submeter cada grupo a um modelo, né? A educação aqui do Ocidente, ela pede que nós todos, primeiro que a gente receba a mesma educação e não de forma democrática, porque todo mundo tem o direito à mesma coisa, mas para que todo mundo seja submetido ao mesmo projeto de construção de pessoas homogêneas. Nós não somos, né? Nós não somos. Inclusive, e aí o Nego Lula fala aqui que é importante que estamos garantindo um candomblé antirracista, para que nossa educação antirracismo de valorização dos berços epistêmicos negros. Eu gosto de dizer que a gente não precisa garantir um candomblé antirracista, porque o candomblé já é essencialmente antirracista. A forma do candomblé, o que a gente precisa combater é como o racismo atravessa as relações dentro do candomblé, mas eu sinceramente acho que isso é uma live, isso é um outro programa da rádio. Outra live própria, né? Só para isso. É uma conversa muito extensa que a gente já está fazendo, né? Mas é importante dizer isso. Com certeza. Eu gostaria de dizer para que as pessoas pensassem que não existe, e parem de falar isso, que existe um candomblé branco, que existe um candomblé embranquecido, que existe um candomblé racista, um candomblé antirracista. Existem ações das pessoas que produzem essas violências dentro dos nossos espaços. Mas o candomblé, por excelência, nunca vai ser racista. Porque o candomblé justamente está na contramão do racismo, gente. Paula Balduino de Mello, sou professora e a experiência de reorganizar a sala de aula em formato circular tem um efeito grande. O xirê na sala de aula permite que as pessoas se olhem e se escutem. Verdade. É isso. A África, gente, a África é circular, né? Toda expressão toda forma de educação feita em círculo, ela vai surtir muito mais efeito. Exatamente por conta disso, né? Vai surtir efeito porque as pessoas podem se olhar. A relação é outra, né? Agora pensa como que é você aprender a ler ou aprender qualquer coisa tendo uma pessoa na tua frente de costas para você. Você não tem contato visual com as pessoas, né? Com as pessoas com quem você precisa trocar. E aí quando a galera pensa, né? A gente passou por isso a vida toda. Então as nossas salas são em fileiras. E aí, na hora de fazer trabalho em grupo, a gente mais perde tempo conversando, se conhecendo, do que focado no trabalho, porque é o único momento que a gente se vê. Então, a gente precisa reprogramar um pouco essa educação.